Você está ao vivo? Boa tarde! Estamos aqui com mais uma mini live, não vai ser demorada, para lançarmos duas coisas bem interessantes, bem importantes, que podem ajudar muita gente. Estou olhando aqui as mensagenzinhas. Trata-se, gente, do nosso tema inteligência emocional. Estamos com dois lançamentos muito importantes, muito significativos para a gente que faz o canal E é para Todos, que faz o Educavida. Estou aguardando o Educavida entrar, já está aqui. Vou convidá-lo porque a gente vai fazer o lançamento do programa Inteligência Emocional para jovens, através do Educavida. Deixa eu ver se eu consigo chamar o Ricardo aqui, do Educavida. Não consigo. Deixa eu ver. Tcharam. Que é isso aqui que tá vermelhinho. Aqui. Vamos. Sempre trava um pouquinho, né? Boa tarde, Aninha. Boa tarde, Leandro. Estou aqui chamando o Ricardo Magalhães. Olá. Consegui. Bem-vindo, Ricardo. Eu já estava falando aqui que estamos com dois lançamentos muito significativos para a gente, né? Você representando aqui o programa de inteligência emocional para jovens do Educavida e eu representando o IE para Todos, que a gente está lançando o nosso livro 7 lições essenciais de inteligência emocional para melhorar a sua vida. Inteligência emocional que tem sido um tema cada vez mais relevante, principalmente nesse momento de pandemia que a gente vem enfrentando. Alguns estão conseguindo até gerar aprendizagens, né, tirar bons rendimentos desse momento, rendimentos evolutivos, no caso, alguns até financeiros mesmo, mas que a gente sabe que a maioria das pessoas está em situação bem pior, né? E a gente resolveu desenvolver esse programa, né, pelo Educavida também. Você pode falar pelo Educavida, né? Mas sim. Em razão de diversos depoimentos, relatos de pessoas que estão com muitas dificuldades, e a gente sabe que a inteligência emocional pode ajudar muito. Aí você fala um pouquinho, Ricardo, que você também é instrutor de inteligência emocional, já tem aí uma estrada grande com vários alunos, então você pode falar para a gente aí a importância da inteligência emocional, quais são os problemas que ela ajuda, né, a superar. Fala aí para a gente um pouco. Certo. Então, primeiramente, sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso momento, né, de encontro, de bate-papo, uma coisa bem informal que a gente vai fazer. Fiquem à vontade aí para interagir, botar suas perguntas aí no nosso chat. Mas, assim, eu queria destacar a importância desse evento para o Educavida, né, e todos nós voluntários do Educavida. Na realidade, eu e Clara, nós somos apenas 2 voluntários, tem mais toda uma equipe por trás, que sem essa equipe seria muito difícil a gente avançar, né? Então, eu queria, primeiramente, fazer o nosso agradecimento enquanto instituição a todos os voluntários da Educavida, né, pelo empenho, pelo engajamento que vem tendo ao longo desses anos. E a gente vê que a instituição está cada vez mais aumentando, alcançando mais pessoas. A gente está agora com um projeto no Maranhão, em escolas lá, públicas do Maranhão. Né? A gente já tivemos contatos com escolas no Paraná também, né? O pessoal da assistência social, enfim. A gente, nesse tempo de pandemia, infelizmente, a gente não pode ir às escolas aqui, né? Que é o que a gente também, a nossa forma de atuação, mas a gente está aproveitando a oportunidade online, né? A gente é feito água no rio. Quando vê um obstáculo, a gente tem que ir desviando e vendo novas oportunidades de ação para essa causa que a gente entende que é importante, né? Qualificar cada vez mais os jovens nessa andança, né? E nessa caminhada rumo ao discernimento e a um projeto de futuro, né? Que é tão importante que muitas vezes a gente, quando a gente chega na adultidade, faz, poxa, se algumas pessoas tivessem me dito isso antes, eu teria realmente
pulado etapas, ou então otimizado as etapas, né? Então foi nesse sentido que a gente, percebendo que os jovens, a gente, com foco antes estava no projeto de vida, né? A gente tem um livro da autoria, né, pela ONG, que está disponível aí na nossa lojinha de projeto de vida, mas foi uma percepção que a gente teve que os jovens, a gente precisava também trabalhar esse lado emocional, né, dos jovens. Esse lado que muitas vezes ele pode colocar por água abaixo todo o projeto de vida. A gente, enquanto adulto mesmo, a gente sabe que às vezes um desequilíbrio emocional, né, pode colocar por água abaixo os nossos objetivos e as nossas metas. Às vezes você, diante de uma chefia, você às vezes diante de um colega de trabalho ou diante de uma situação familiar, você não consegue administrar um determinado conflito emocional, que é natural, todos nós temos, e todos nós vivenciamos esses conflitos, natural, e faz parte do nosso processo de melhoria. Mas se a gente não conhecer, não souber dominar, né, esse processo emocional, a gente vai terminar agindo por instinto, né? E aí a gente cai, mata burros e termina se prejudicando na nossa jornada. Então, tanto o projeto de vida é importante, quanto a educação emocional. Por isso que a gente vê cada vez mais a ênfase na educação, na inteligência emocional, mas ainda é muito pouco para o que a gente é a cultura da nossa nação. Então, é nesse sentido que a gente, percebendo que precisava investir mais no lado emocional dos jovens e adolescentes, isso, claro, para não dizer para todo mundo, porque o nosso foco é jovens e adolescentes, né? E aí a gente deu uma reposicionada, uma complementariedade, né, de dizer, vamos agora focar também nessa inteligência emocional para os jovens, para que a gente possa fortificá-los, blindá-los contra eventuais dificuldades. Claro que seria muita pretensão da gente a gente esgotar todas as possibilidades de dificuldades emocionais. E a gente aqui não está falando isso, né, Clara? A gente está aqui dizendo assim, os problemas básicos, a gente não está falando de uma depressão profunda, a gente não está falando de um processo mais patológico, mais grave, que aí sim tem que recorrer, é sempre bom a gente destacar isso, que aí sim tem que recorrer a um profissional, né, um psicólogo, psiquiatra, e fazer seu determinado tratamento. A gente está falando aqui coisas que dos normais, que todos nós temos uma certa, eu diria assim, todos nós temos um pouco de loucura, né? Mas assim, dentro da normalidade, do normal, a gente vem com essa proposta e aí você vai falar muito bem dessas 7 lições. Não, e né? o que se destaca, Ricardo, é que muitas vezes a pessoa acaba chegando no ponto de precisar de um profissional porque não se antecipou, não se trabalhou antes, né? Então começa com um pequeno incômodo e a pessoa vai deixando aquilo, vai virando uma bola de neve que vai aumentando e aí chega num ponto que a pessoa sozinha não consegue trabalhar aquele problema, né? Mas frequentemente, quando a gente se antecipa às crises, quando a gente se prepara para ser uma pessoa mais paciente, mais tolerante, mais compreensiva, exercita gratidão, exercita compaixão, exercita solidariedade, né? É um voluntário. Então, a mim, particularmente, o voluntariado é uma grande pílula de inteligência emocional. Não só pelas aprendizagens que a gente tem ao longo dos trabalhos, das relações com os outros voluntários e tudo, com o nosso público-alvo, mas também porque a gente vai desenvolvendo o que é chamado soft skills hoje, né? Mas as competências emocionais. E outra coisa que pesa muito em voluntariar é a gratificação que a gente sente por se sentir útil, por sentir que está fazendo a diferença na vida de alguém. Então, fica todo mundo convidado também para, se quiser ser um voluntário. Mas você puxou aí a deixa para as 7 lições, né? São algumas. A gente tem o livro lá do 103 Pílulas de Inteligência Emocional, e nesse novo livro, mostrando para quem chegou depois, os 7 lições essenciais de inteligência emocional, a gente trouxe as 7 que a gente acha assim, supra-sumo, para dar um equilíbrio para a gente, né? É bom também a gente citar, Ricardo, alguns dos problemas que a gente tem escutado, né? Entre jovens, entre os nossos amigos, familiares, pessoas comuns, a gente mesma, né? Tendo problemas também.
todos temos nossos desafios, nossas limitações, mas, marcadamente, a gente tem escutado problemas de ansiedade, problemas de depressão. Se você for lembrando, aí vai me ajudando, tá? Depressão, que aí, quando chega num grau realmente clínico, é necessário buscar ajuda, mas tem se constatado, eu até vi um TED há pouco tempo, excelente, está na playlist lá do IE para Todos, no YouTube, que é de um psiquiatra falando também da banalização de análises, né, de diagnósticos excessivos. Né? Então, a criança que é muito animada, que é muito cheia de energia, sendo diagnosticada com hiperatividade e querendo dar remédio para a criança. E não é. A criança cheia de energia, a criança precisa gastar essa energia, nesses casos que não são clínicos, né? E os pais que vão lá e dão a medicação está prejudicando vários outros, né, efeitos colaterais muito nocivos. Então, o remédio, assim, tem que ser realmente muito bem avaliado. Então, mas é esse problema de TDAH, né, que se manifesta, e aí a gente, nesse isolamento físico, então, há um maior retraimento dos jovens, de todos nós. Fica mais agravado, né, porque aí, de repente, o jovem está dentro de casa, não pode sair, né, ter o contato com os amigos, e aí, naturalmente, os conflitos podem ficar mais exacerbado, né, isso aí, porque aí se você não sabe como controlar, a gente sabe que, e eu estava vendo até umas estatísticas, a questão em situações, pessoas em situação de maior vulnerabilidade, elas estão sendo muito afetadas com a pandemia, né, e existem várias estatísticas que a desigualdade tem crescido cada vez mais, né? Então, se nós já éramos um país de desigualdade, a gente agora está mais ainda, porque essas pessoas, muitas delas não têm como se manter e tem que ir trabalhar e se expõe e aumenta o risco e aumenta o receio de contaminar alguém, né, que é um dos grandes receios, o receio da morte, o receio de contaminar alguém. Então, vários problemas psicossociais, problemas emocionais ficam mais latentes nesse período que a gente está vivenciando. Então, eu penso que, Clara, é fundamental e vem muito boa hora, né, essa questão da gente dar uma redirecionada, muito embora os dois se entrelaçam, e a gente vai ver, você vai mostrar isso aí, vai falar das lições, eles se entrelaçam muito. Então, você, quando for falar aí das 7 lições, em alguns momentos a gente vai também fazer alguns comentáriozinhos. E, inclusive, se o pessoal que está assistindo quiser fazer pergunta, coloquem aí, pessoal, reforçando. Fiquem à vontade para colocar alguma dúvida, alguma questão aí, para contribuir com o nosso debate aqui. E uma coisa... Mas vai lá, Clara, fala aí que são 7 lições. Antes das 7 lições, né? Porque a lição só chega para quem está aberto a ela, né? E uma coisa que a gente percebe muitas vezes as pessoas vêm se queixar, reclamar, lamentar comigo de alguma questão que está passando, né? São várias questões, mas tem questões até muito simples e que eu sou muito, né, tenho esse traço que às vezes é positivo e às vezes é negativo, de sempre estar prescrevendo alguma coisa, né? Eu acho que o livro 103 pílulas, eu tenho 103 pílulas para dar para as pessoas, então acentuou essa minha tendência de prescrever, mas... sempre é com boa intenção, tá, gente? Mas independentemente da minha questão, o que eu percebo é que muita gente... mas não dá porque tal. Mas não dá porque tal. Será? E eu falo, experimente para ver se funciona. Pelo menos dê uma chance. Né? Então, por isso que a pílula número 1, que é a número 1 mesmo, né, na ordem até alfabética, é abertismo. Se a pessoa não tiver abertura, eu vou citar aqui as 7 lições e isso aqui não serve para mim. E pode ser que não sirva realmente. Mas, antes de dizer, não serve, pelo menos experimenta. Pelo menos experimenta. Tem aquele ditado que eu gosto muito, né, que dizem que é do Einstein. Não se consegue resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Então, eu já fiz alguns artigos assim que
uma pessoa muito querida minha já estava me vindo pela enésima vez relatar um mesmo problema, que aí eu fiz um artigo com que eu toda vez falava para essa pessoa. Quando ela veio de novo com o mesmo problema, eu disse, olha, vai lá, dá uma lida no meu artigo, porque eu vou dizer a mesma coisa, né? Então, é necessário ter uma predisposição da pessoa para experimentar novas posturas, novas ações, novos encaminhamentos para tentar solucionar a dificuldade que se encontra, né? E eu não estou banalizando, tem situações bem difíceis mesmo, né, de pessoas dentro de casa que estão se agredindo mutuamente, existe a violência física até muitas vezes, mas a antecipação ao problema se agravar, eu acho que é super importante também, né? Você quer complementar, Ricardo, antes de eu falar aqui? Sim, não, eu acho que quando a gente puder, assim, quando você fala das prescrições das pílulas, é bom você dizer que você também toma as próprias prescrições, né? As próprias pílulas, porque assim, não é fácil. Eu até estava tentando buscar aqui um gráfico, que é o gráfico que até o final, se eu encontrar, eu mostro para vocês. Você tem a zona de conforto até a zona de crescimento. E aí mostra essa andança, a dificuldade, porque não é fácil. A gente fazer algo diferente do que a gente está acostumado não é fácil, né? Então, quando você vem com essas prescrições, a gente também deixar claro que é muito difícil, às vezes, a gente romper um ciclo que a gente já vem repetindo padrões e dificuldades, às vezes, de décadas, né? Anos, décadas. Mas é isso que você falou, a gente realmente tem que experimentar. Cláudia Molina falando, não nas pílulas de IE. Muito bom, Cláudia. Mas a gente tem que experimentar, a gente tem que mudar, fazer aquela coisa como diz, né? Você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes é loucura, né? Então a gente tem que sim se esforçar em fazer coisas diferentes, tanto os adultos quanto os jovens. E os jovens principalmente porque está no início de uma jornada e quanto mais abertismo ele tiver, mais chances ele vai ter de obter uma vida mais exitosa. E eu não falo só exitosa de sucesso, de carreira, eu digo de uma forma geral, né? De tranquilidade íntima, de felicidade, de paz, essas coisas que a gente tanto almeja, né? Uhum. Mas fale aí pra gente, até o final, se encontrar aqui o gráfico. Eu vou falar bem rapidinho, né, que a gente não vai se estender muito. Se o pessoal tiver perguntas aí, coloquem no chat. Eu tenho um pouquinho de dificuldade para rolar aqui a telinha, mas vou tentar enxergar. A gente vai se ajudando, eu vejo aqui também. Mas vou falar das 7 lições bem rapidamente, tá, gente? Resumindo, todas as 7 são, primeiramente, saúde física. Inclusive, o primeiro investimento, quando eu dou os cursos de inteligência emocional, eu pergunto aos alunos, olha, quantos de vocês estão cuidando da sua saúde física? Porque, olha, se eu estou com uma dor de barriga, uma dor nas costas, uma dor no joelho, não tem como manter inteligência emocional, né? O corpo está gritando ali que a gente está com um problema para resolver. Então, primeiramente, a saúde física, depois a saúde mental. Inclusive, gente, essas lições estão muito associadas a várias outras condições humanas, né? O segredo, antecipando, né, o resumo das 7 lições, é a gente manter um equilíbrio, um investimento harmônico nas várias condições de ser humano. Então, é o nosso físico, o nosso mental, o nosso emocional, o nosso espiritual, né? Seja lá qual for a forma que a pessoa busca desenvolver a sua espiritualidade, inclusive para os materialistas, porque isso de espiritualidade tem a ver com valores, né? E muitas vezes subjetivos. Então, a saúde mental é muito importante, e tem inúmeras dicas no livro, gente, do 7 lições, para quem chegou depois. Está bem bonito o livro, a diagramação dele, a Érica Tonetti caprichou, fez acho que com mais amor, porque eu disse para ela que toda a renda era para o Educavida, né? Mas está bem bonita a diagramação, é um livro gostoso de ver até. Tem várias pílulas também de inteligência emocional, mas ao longo do livro a gente discorre um pouco mais de como a pessoa pode investir nessas 7 lições. A terceira é a teoria ABC, que tem a ver com a terapia cognitiva comportamental, né? Que é
Você ter a capacidade de alterar como você encara o problema. Tem um pensamento bem famoso do Sartre, né? Eu não posso mudar o que fazem comigo, mas eu posso mudar o que eu faço com o que fazem comigo. Então, tudo tem a ver com a perspectiva que a gente dá, o óculos que a gente usa para aquele problema que nos ocorre, né? Então, muita gente vai lidar com o problema de maneira muito mais tranquila do que eu, e eu vou também lidar mais tranquila com a outra coisa que eu já tenha superado, né? Enfim. Boa tarde, Carol. Bem-vinda. Aí a gente explica melhor também a teoria ABC lá no livro. Outra lição que eu acho fundamental é da cosmoética. E aí não é só a ética humana, é uma ética mais ampla. Lá no livro eu explico um pouquinho mais. Mas só para dar um exemplo para vocês da diferença da cosmoética, eu gosto de falar assim: você pode pensar mal de qualquer pessoa. Você não vai ser punida, você não vai ser incriminada, ninguém vai saber até que você está pensando mal de outra pessoa se você não falar. Mas, quando a gente pensa mal de outra pessoa, a gente gera uma série de consequências para a gente mesma. Seja por questões psíquicas, psicológicas, porque o pensamento tem um efeito gigantesco no nosso funcionamento, na nossa saúde mental, emocional, espiritual, seja por questões energéticas. Já está havendo uma desmistificação aí da existência das energias na sociedade. A acupuntura está aí para comprovar que existem as energias no nosso corpo, né? A acupuntura trabalha lá os pontos chaves, né? Para tratar a nossa saúde de forma integral. Enfim, pensar mal dos outros tem consequências. Cosmoeticamente, nós não devemos pensar mal dos outros. Então, mas não tem nenhum código de ética que diga que isso seja proibido. Estou lá tomando banho no chuveiro do edifício onde todo mundo paga a mesma conta de água. Ninguém vai saber o quanto eu estou gastando de água. E se eu passo 1 hora, meia hora, sei lá, 15 minutos de chuveiro ligado, na água de todo mundo, né? A água coletiva, então ninguém vai saber. E aí entra a sua cosmoética, né? Então, por aí. A sétima lição é a lição da criticidade, do discernimento. Para mim, é o maior dos atributos se você quiser complementar, viu, Ricardo? Fica à vontade. Mas o maior dos atributos da consciência que a pessoa pode desenvolver é o discernimento, a criticidade. Eu gosto muito de citar, né? Na Conscienciologia a gente vê esses 3 atributos: discernimento, vontade e cosmoética, são os principais atributos da consciência. Por quê? Com discernimento, mas sem vontade, a gente não vai para canto nenhum, a gente não parte para a ação. Com vontade e sem discernimento, cai naquela máxima do Chiniachinsky, quando ele fala: cuidado com os burros motivados. Eu vou cheio de vontade, mas não raciocínio, não tomo cuidado, e aí acabo fazendo besteira. Então, precisa ter vontade e discernimento, mas olha, vontade e discernimento até um psicopata tem. E aí é que entra a importância da cosmoética, para que a minha intenção seja positiva, para que a minha ação seja saudável. E, por último, a sétima lição é a lição da serenidade, a busca da serenidade. Inclusive, eu vejo, para mim, né, como pessoa, a serenidade e a pacificação íntima como o alvo de felicidade. Até conversei com Cláudia, não sei se Cláudia está aí ainda, nosso bate-papo passado, que em alemão a palavra Zufrieden, que significa felicidade, vem atrelado à paz. Né? Frieden é paz. Então, Zufrieden, eles dizem que a felicidade, que as palavras em alemão, elas são formadas por conjunto de outras palavras. Né? Mas, então, para mim, assim, sinônimo de felicidade, alvo de felicidade, é a pacificação íntima. Porque, inclusive, não dá para a gente controlar o que acontece lá fora, a gente não tem poder,
com relação a tudo e todos, mas se a gente consegue manter um equilíbrio íntimo, a gente consegue não se abalar tanto, pelo menos, e ficar mais apta a contribuir nas situações difíceis lá fora, né? Então, são... Então, Clara, a gente tá, já para a gente estar finalizando nosso encontro, qual foi a posição que você botou do autoconhecimento aí, da lição? Ficou não colocou, não coloquei. Foi? Ele atravessa todas as lições. Que é isso que eu ia destacar. Porque, assim, tanto no projeto de vida quanto na inteligência emocional, é como se a gente tivesse uma interseção, né? Você está aqui, tem uma interseção entre os dois círculos, então esse meio, ele exatamente fortalece. Então, eu acho que essas pílulas que você colocou, eu também eu resumiria a importância também do autoconhecimento. Parece um lugar comum, né? A gente fala muito, escuta muito falar, conheça-se melhor, e existem técnicas para isso, né? Mas eu queria só complementar, fazer esse adendo aí à sua fala, porque quanto mais a gente busca entender, e para se conhecer não precisa de muitas coisas. Precisa você realmente olhar o dia a dia, como você se comporta, como é que estão sendo as suas atitudes, e você usar algum momento para você refletir, né? Então, assim, poxa, hoje eu cometi esses atos, anota no papelzinho, e ao final do dia ou no dia seguinte você reflete e vai vendo um pouquinho, porque daí você vai vendo por que você faz assim, o que você valoriza, e aí você vai vendo se isso está lhe trazendo benefícios e reciclando quando necessário. Então eu penso que isso aí margeia, como você falou, é transversal, seja projetos de vida, seja inteligência emocional, seja o que for. A gente, para ser grato, a gente precisa estar bem, porque às vezes você não está bem, você não é grato. Às vezes você, para ser cosmoético, você precisa estar bem e você precisa se conhecer para você poder ir para o outro. Então isso é fundamental. Agora eu queria, e já ir arrematando para o nosso encontro aí, já o nosso término, mas que você falasse como é que você imagina, né, a gente colocando as 7 lições a partir de agora no nosso portfólio da Educavida. Quais são as ideias, né, para a gente poder materializar essas lições dentro do nosso projeto do Educavida? Fala um pouquinho aí. A gente está com várias ideias, né? Você sabe, mas o que a gente pensa, né, é dar ferramentas. Eu sei, mas as pessoas não sabem. Fale para as pessoas. Dar ferramentas, né, para que as pessoas possam fazer um investimento efetivo. Como eu falei, é necessário que a pessoa esteja, né, disposta a fazer esse investimento em si mesma, né? Abertismo para experimentar as propostas que a gente vai apresentar, mas a gente vai estar lançando em breve mais um livro, e vai ser gratuito, porque os 7 lições, gente, ele está à venda na nossa loja já há algum tempo até, já tem vendas dele, né? Tá um livro bem bonito, mas toda a renda que a gente captar com a venda dos 7 lições é para ser revertida nos projetos do Educavida. E esses projetos incluem aí as várias ideias, então a gente vai estar lançando um e-book gratuito mesmo, para que a gente consiga disseminar bem essa ideia, e aí a gente sabe que tem vários jovens, né? Principalmente os jovens que a gente trabalha de escolas públicas têm mais dificuldade, então o e-book vai ser gratuito. A gente está montando, já começou inclusive a postar vários conteúdos, então para aqueles que quiserem ler, investir efetivamente, tem muita coisa nos canais do Educavida, e mais ainda no canal E é para Todos, que é dedicado exclusivamente à inteligência emocional. E a gente está idealizando um jogo também, né? Que é um material mais dinâmico, né? Mais atrativo, principalmente para o jovem, até para todo mundo, né, Ricardo? Que a gente sabe que às vezes a pessoa se deixa engolir pelo rojão do dia a dia, não se disponibiliza tempo a parar para refletir, para investir em si mesmo, no processo de autoconhecimento, de auto-organização, né? Mas... Eu acho que isso que você falou é interessante, do tipo assim como o projeto de vida, o livro, né, a gente já vê algumas escolas adotando o nosso livro, né, o projeto de vida que está lá na nossa lojinha. Como a gente falou do caso no início da live, para quem chegou depois, a gente falou do Maranhão, que vai estar adotando, né, até porque alguns estados já adotam isso na sua ementa, né, do ensino médio, do projeto de vida.
Então, vai ser muito interessante quando a gente também estiver fazendo essa mesma coisa, sensibilizando os professores, sensibilizando as escolas, a gente tendo um trabalho de mentoria, como a gente tem hoje já o trabalho de mentoria em projeto de vida, a gente também tem esse trabalho de mentoria em inteligência emocional, né? Então, a gente vai formar professores para disseminar também essa cultura de inteligência emocional. A gente vai, através desse e-book que você falou agora há pouco, a gente vai trazer exercícios dentro das dificuldades dos jovens, né? Que eu acho que o quanto mais pragmático a gente puder ser, o quanto mais objetivo nas problemáticas, né? Dentro daquela limitação que a gente falou no início, né? Para quem chegou também depois, aquela limitação do normal, né? A gente está falando de problemas normais. Então, a gente vai chegar e atuar junto. Qual é a dificuldade? Qual é a problemática? E a gente vai trazer alguns exercícios práticos, algumas atividades para que possa minimizar e educar, né, os jovens a isso aí. Então, eu penso que a gente vai dar uma grande contribuição para esse grupo de pessoas e principalmente formando disseminadores, como a gente também pensa, né? Então, acho que vem reforçar bastante o nosso portfólio de soluções. Acho que vai ser bem legal. Com certeza. E a gente até já existem vários trabalhos, né, publicados, científicos, que demonstram, até com casuísticas em escolas de ensino médio, que é o nosso público-alvo principal, mostrando os resultados, né, em bairros violentos, por exemplo, como houve uma redução da violência no bairro quando eles começaram a trabalhar a inteligência emocional na escola. Então, não é a gente acha que pode ajudar, já está comprovado aí em diversos eventos que já foram feitos, né, em escolas de ensino médio, inclusive. Então, Cláudia Molina colocou aí, vocês são incríveis, mas eu acho que vale salientar, Cláudia, que você também é incrível, porque você trouxe já deu várias contribuições aí através de lives, mostrando o seu exemplarismo, né, as suas técnicas de domínio emocional, e a gente conta muito com sua ajuda para essa nova jornada, né? Você tem muito a contribuir, é uma pessoa que é uma formadora, é uma influencer, né? Você é influencer, e a gente conta sim com o seu voluntariado e a sua ajuda, como você sempre fez, né? Quem não assistiu está gravada. Todos nós somos incríveis, né? Dentro das nossas limitações que todos temos, mas a gente vai avançando e contribuindo com aqueles nossos 10% que a gente domina e já dá para ajudar, né? Isso aí é que a gente pode fazer. A gente vai aprendendo mutuamente. Quem não assistiu, tem lá o programa Qual é a Sua Pílula, gravado com a pílula da Cláudia Molina. É só ver lá na semana passada. Então, Ricardo, a gente pode agradecer, né, quem compareceu aqui. Cláudia, muito obrigada por você estar aqui. Eu não consegui ver todos os posts aqui. A letra é muito pequenininha, até de óculos. Mas me perdoem se deixei passar alguma pergunta. Não, eu estava dando uma olhadinha aqui, Cláudia, está tranquilo. Então... E lembrando que vai ficar gravada, né? Isso aqui, para que as pessoas possam compartilhar, né? Pedir para o pessoal que está assistindo compartilhar. E quem se interessar, a gente precisa da ajuda. Está na loja do Educavida, os 7 lições essenciais, versão eletrônica. Em breve, quem sabe, a gente publica. Comprando o livro, você se ajuda e ajuda os projetos da Educavida. Eu não sei se dá para mostrar, mas eu consegui abrir aqui, porque sempre nessa parte digital é mais complicado. Mas ó, aqui é o que eu tinha falado da zona de crescimento. Ó. É que fica ao ele contrário. Inverte, né? Então você fica ao contrário. Mas aqui você, do núcleo, aqui é a zona de conforto. Para chegar na zona de superação, né, isso para todas as nossas dificuldades, a gente tem na zona do medo, a zona da aprendizagem. Aí aqui na zona da aprendizagem você tem os desafios, as novas habilidades que você precisa adquirir, para depois você chegar na zona de superação, que são os objetivos, os sonhos. Então, para a gente chegar, atravessar, sair de uma zona de conforto até uma zona de superação, que vai ter muitas coisas positivas aqui, naturalmente a gente precisa se esforçar para sair e superar algumas dificuldades, né? Mas isso é só para dar uma ideiazinha de que exige esforço, as coisas não são fáceis, né? Se fossem fáceis,
a humanidade estaria diferente, na perspectiva de desenvolvimento humano, né? Desenvolvimento das inteligências e da contribuição, que a gente pode dizer assim, né? Social. Certo? Uhum. Então, acho que a gente já pode dar como finalizada esse nosso bate-papo, né, Clara? Já, obrigada, Ricardo. Você queria destacar alguma coisa a mais? Não, só agradecer quem participou, quem esteve nos ouvindo. Compartilhem essa ideia, compartilhem o nosso livro. Convido para ser voluntário, quem ainda não é, e desejo que vocês desenvolvam muito a sua inteligência emocional. Vão fazer um mundo melhor também com isso. Tanto? Exatamente. Palavras finais? Então, joia. Tchau, tchau. Vamos lá. Boa Forte semana. abraço. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Um abração.